Muito bem, bom dia pessoal. Vamos iniciar, né? Bom dia pessoal que está online também, um abraço. Vamos então fazer a nossa prece de abertura, né? Convidando a todos para fecharmos os nossos olhos e para unirmos o nosso pensamento, elevando a frequência da espiritualidade amiga que aqui está, que aproveita os momentos que nós nos abrimos à sua influência, nos abrimos à oração, colocando-nos receptivos às vibrações que jorram do alto, para fixarmos em nós pensamentos novos, estímulos novos, motivações, sentimentos, de modo que possamos reestruturar-nos por dentro, preparando-nos para uma vida diferente, para uma mudança comportamental. Por isso nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um dia de vida, mais um dia em que abrimos os olhos e podemos contemplar a beleza da vida estuante que nos rodeia, as oportunidades benditas que recebemos todos os dias de conviver, de expressar o que nos vai por dentro e também ouvir os nossos irmãos, companheiros de luta, de jornada, lembrando sempre que precisamos nos entreajudarmos mutuamente. E com a tua ajuda, Senhor, tornamos-nos mais fortes, mais determinados, mais equilibrados. E por isso estamos aqui. Que o teu amor envolva todo o ambiente, envolva todos os irmãos no plano físico e no plano espiritual. E também os nossos lares, os nossos familiares, e todos aqueles que se ligam a nós, direta ou indiretamente, além, é claro, de toda a necessidade que existe ao nosso redor, saibamos ou não. A tua misericórdia sabe encontrar os infortúnios ocultos, aqueles que nós não sabemos onde estão, muitas vezes bem perto de nós, mas tu sabes e podes fazer chegar a eles a radiância da tua luz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, na visão espírita. Lembrando, só queria colocar para vocês uma situação que no mês passado, que eu fiz esse estudo, eu troquei o número do capítulo, os versículos estão certos, mas o capítulo estava errado, tá? Só o número, né? Os dizeres, as citações estão certas, mas eu coloquei capítulo 5. Então está errado, era o capítulo 4, tá? E nós vamos continuar no capítulo 4, só que na sequência certa dos versículos, tá? Foi só a numeração que na hora que eu estava preparando o material aqui eu acabei trocando, acabei invertendo. Mas vamos lá então, pessoal. Nós estamos no tópico aqui, Jesus ensina em Cafarnaum e cura um endemoniado. Nós vimos no último mês que ele estava em Nazaré, né? Após no deserto, aquela tentação, o início a sua preparação, na verdade, para o início da parte pública da sua missão, né? E aí ele voltou para Nazaré e se apresentou no templo, né? Se vocês se lembrarem, ele leu lá, inclusive, um dos profetas que dizia a respeito da vinda dele, né? Aí ele lê a passagem e fala, hoje se cumpriu essa profecia, né? Aí o pessoal quis expulsar ele da cidade. Não teve conversa, né? O pessoal quis expulsar Jesus da cidade, imagina, né? Então a gente, a partir daí, né? Nós vamos continuar. Aí ele foi para Cafarnaum, porque perto do lago de Genezaré,
ou o Mar da Galileia, como era conhecido também, haviam várias cidades. Foram as cidades mais beneficiadas por Jesus. Betsaida, Cafarnaum, entre outras, são várias cidadezinhas. Aquele ambiente ali devia ter ficado impregnado com uma vibração altamente sublimada de Jesus. Nazaré ficava um pouco mais para dentro, mais afastado ali do lago, porém não muito longe, né, do lago de Genezaré. Então são cidades assim que receberam muito de Jesus. Nazaré não recebeu muito. Por quê? Porque Nazaré, como a gente conversou na última vez, por ter sido a cidade onde ele cresceu, as pessoas não acreditavam em Jesus. A maioria das pessoas não acreditava muito nele, não. Né? E ele ali, conta o Evangelho, que ele não fez quase curas ali em Nazaré. Porque não havia um ambiente propício, não havia fé das pessoas. Aquele ali não é o filho da Maria lá, o filho do José, irmão do não sei quem. Não, aquele eu vi crescer, não, o irmão dele lá. Não é aquelas histórias, né, que a gente está acostumado, né? Já começa a falar mal, tal. Né? Então, as outras cidades não, né? Jesus teve uma liberdade maior e uma fé das pessoas em que ele podia curar, usando a força que as pessoas traziam dentro delas. Por quê? Porque ele dizia, o que você quer que eu faça? O Senhor, que o Senhor me cure. Então vai, que a tua fé te curou. É claro que Jesus, com o poder sugestivo dele, com a força da sua energia, o seu campo vibratório, o seu toque curador, é lógico que ele processava as curas, mas ele tinha como fio condutor ali e como estabelecer a sintonia a partir da crença das pessoas, a partir da predisposição das pessoas, né? Então vamos lá. Então desceu então a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava-os aos sábados, que era o dia normalmente utilizado, né, pelos judeus para a religião, né? Então Jesus também aproveitava essa disposição das pessoas para ensinar aos sábados, né? Embora ele começou a fazer muita coisa no sábado, e aí o pessoal ficou bravo com ele, né? Começou a curar pessoas no sábado, aí os religiosos começaram a ficar bravos com ele, né? Não pode curar no sábado, não. O cara está lá paralítico. Você já pensou? O cara está cego, paralítico, surdo. Jesus vai lá, cura. Não é maravilhoso isso? Aí os religiosos achavam ruim. Jesus tirava a lepra da pessoa, limpava o corpo da pessoa ali da lepra, né? E os religiosos ficavam bravos com Jesus, porque não podia fazer isso no sábado. Né? Você vê como é que é às vezes a religião organizada, né? Como é que é a burocracia do bem, em torno do bem, não é? Mas ele ensinava, curava no sábado. Eles ficavam pasmados com o seu ensinamento, porque falava com autoridade. É verdade, a gente vê, lendo os evangelhos ali, a história de Jesus, você pega a Bíblia e vai ler os evangelhos, sempre me chamou muita atenção a autoridade de Jesus. Que não é uma autoridade que você vê normalmente nas pessoas. Não é uma coisa comum. É muito interessante isso. A gente vê essa autoridade de quem fala com a certeza de que sabe o que está falando. Né? É a pessoa que é transparente, é límpida, né? É pura. A gente vê Jesus assim, transparente. Né? O que dificulta muita gente é porque a gente sabe dos nossos problemas, né? Então a gente não tem essa autoridade porque a gente sabe dos nossos defeitos, dos nossos problemas, mas Jesus não, Jesus límpido ali, um espírito puro. Então ele falava com muita autoridade, né? E isso adquiria um poder muito grande diante das pessoas. Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio impuro, que se pôs a gritar fortemente. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal. Que eu fiz esse material aqui, mas agora me deu uma dúvida aqui. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Se é isso mesmo aqui. Tá.
Não, é isso mesmo, eu não errei não, é isso mesmo. Na sinagoga, um homem possesso de um espírito de demônio impuro. Né? Parece até redundante, né? De certo modo é. Porque demônio vem de daimon, do grego, né? Gênio ou inteligência extracorpórea. Então, quando eles falam demônio, vocês lembram disso, é de espírito, na verdade, né? É gênio ou inteligência extracorpórea. Ou seja, é esse ser que está invisível aí perto da gente, né? Então, encontrava-se na sinagoga, quer dizer, no meio ali do templo deles, Jesus ensinando ali, e um possesso, um homem possesso. O que é um homem possesso? Né? A possessão, ou a subjugação, a gente entende como sendo o último estágio da obsessão. Tá? Porque a obsessão ela começaria na obsessão simples, que a gente começa a receber as influências telepaticamente, através do pensamento, as ondas do pensamento, a gente vai sintonizando com os espíritos infelizes, frequentemente cobradores nossos, né, que vêm nos cobrar certas dívidas. Nós os prejudicamos no passado, então eles vêm cobrando, falam: o que você fez comigo? Até agora eu estou sofrendo por sua culpa. Perdi família, perdi a minha vida. Estou machucado, você me queimou vivo. Tem pessoas ligadas à Inquisição, foram queimadas vivas. Existiam grupos de guerra, grupos de dominadores que invadiam aldeias inteiras, exterminavam mulheres, crianças. Né? Então nós trazemos essas bagagens do passado e hoje a gente é visitado por esses espíritos. E eles começam, a princípio, a lançar sobre nós pensamentos de cobrança, pensamentos que nos induzem à autodepreciação. Você não vale nada, tudo que você faz dá errado, você não merece ser feliz, você não merece ter família, você não merece nada. Né? São pensamentos que eles sugerem e que o nosso sentimento de culpa inconsciente começa a assimilar. Porque no fundo, a gente sabe que ele está falando de uma situação real. A gente sabe que ele está falando de uma situação real. Mas não quer dizer que nós não mereçamos ser felizes. Até Joana de Ângeles fala: todas as pessoas merecem ser felizes. Todas as pessoas merecem. Ah, Alexandre, mas eu devo muito do passado. Devo, não nego, como diz, né? Devo, não nego. Não é? Vou pagando conforme eu vou conseguindo pagar. Isso não quer dizer que durante o processo de pagamento nós não possamos sorrir, nós não possamos amar, nós não possamos ser amados, nós não possamos trabalhar, conviver. Nós podemos e devemos. Aliás, a maneira mais fácil de conseguirmos pagar as dívidas é através do amor, através da alegria, através do bem. Não foi o mal que criou os nossos problemas? Então é a vivência do bem que vai nos fazer sair deles. É a vivência do bem. Então, às vezes, a gente fica tão identificado com o mal que fizemos que não conseguimos viver o bem no presente, que precisamos viver. Vocês compreendem isso? Às vezes a gente fica tão grudado nas culpas do passado, tão identificados com os erros do passado, que a gente não consegue se estruturar bem no presente. E nós precisamos fazer isso. Né? A Joana de Ângeles fala que é preciso nos desidentificarmos das matrizes complicadas do passado, conflituosas do passado, e absorvermos as possibilidades luminosas do presente. Né? Como é que a gente faz isso no presente? Oração, leitura, caridade, pensamento positivo, meditação, visualização terapêutica, né? Conceitos positivos, a gente procurar absorver tudo que for de conteúdo positivo no presente. Né? Então começa com a obsessão simples. Se nós vamos aceitando essa influência perniciosa,
vai se estabelecendo essa vinculação, a princípio ao nível do córtex, que é a região que envolve o cérebro. Depois vai entrando nas regiões subcorticais, abaixo do córtex, que aí vai se tornando a fascinação. Tá? A fascinação, ela vai se caracterizando pela fixação em ideias e comportamentos que vão ganhando a característica de verdade dentro da gente. A gente vai criando uma ideia fixa, uma monoideia. Os espíritos chamam de monoideísmo. Tá? São ideias fixas. Pode ser em torno de um conceito, pode ser em torno de um comportamento, em torno do que for, de uma religião, então vai virando uma coisa fixa que nos induz ao mal, que nos induz à discordância das pessoas, que nos induz, né, a nos sentirmos infelizes. O resultado da obsessão é sempre a infelicidade, é sempre a doença, o desequilíbrio. Então não tem dúvida, se vocês percebem que estão perdendo a paz, estão ficando ansiosos, né, pensamento em coisas negativas, comportamentos compulsivos que levam a coisas ruins, você está certamente vivenciando uma obsessão. Isso não sou eu quem fala, o próprio Manuel Filomeno de Miranda fala. Né? Se você sente um pensamento que parece dominar o seu pensamento, assim ele vai falando, né? A gente está sob o domínio de obsessão. Tá? Só que todos nós somos mais ou menos obsediados, tá, pessoal? Da fascinação, a gente vai indo para subjugação ou a possessão. Por quê? Porque o domínio da vontade externa sobre a minha vontade, quer dizer, uma vontade maior sobre a minha vontade, uma vontade menor. Porque eu vou me deprimindo, me sentindo culpado, e aceitando aquela influência nociva, eu vou diminuindo a minha vontade. Vou me deprimindo, às vezes já não quero mais trabalhar, já não quero mais conviver, vou me afastando das pessoas, vou perdendo a energia. E aquela vontade maior vai assumindo o controle de outras áreas no sistema nervoso, inclusive do sistema involuntário. Inclusive do controle dos órgãos. Então a gente começa a sentir sintomas estranhos no corpo, às vezes até movimentos involuntários. Por isso que possessão, né? Existe um ser que começa a possuir a nossa vontade e o nosso comportamento. Pessoal, tem muitas pessoas que matam sem se lembrarem do que aconteceu. Tem muitas pessoas presas lá, que se for perguntar, tá certo, todo mundo que está preso se diz inocente. Né? Mas não é essa a questão. Tem muitas pessoas que realmente estavam sob uma influência muito forte da obsessão. A obsessão corre solta no planeta inteiro. É o maior mal hoje na humanidade a obsessão. Tem suas causas, né? Mas é a obsessão. Então, aqui encontrava-se um homem possesso de um espírito de demônio impuro. É um espírito impuro, necessitado. Né? Ele estava possuído, esse homem. Né? Que se pôs a gritar fortemente. Ah, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Quer dizer, esse espírito impuro, esse espírito necessitado, que é como qualquer um de nós que aqui está. Não é um ser criado para o mal. É um ser como a gente aqui, que aconteceu alguma coisa na vida dele, que ele se desviou, aí quando ele desencarnou, se juntou a um bando de espíritos malfazejos, espíritos tão desequilibrados quanto ele mesmo, e continuou lá, se aproximando de pessoas para influenciar negativamente no plano espiritual. Se ele era alcoólatra aqui no plano físico, ele desencarna e continua alcoólatra no plano espiritual. Vai buscar pessoas com tendência a beber aqui na matéria para ficar vampirizando a pessoa. Assim também o cigarro, as drogas, o sexo e qualquer coisa que a gente comece a tratar com desequilíbrio.
tá? Que a gente começa a conduzir de uma forma desequilibrada, aquilo vai virando uma obsessão por vampirização, né? Então, esse espírito, ele percebeu a grandeza de Jesus, ele percebeu a luz de Jesus, ele percebeu quem era, porque a gente detecta quando a gente está diante de alguma coisa que é muito superior a gente percebe, ele percebeu, né? Ele falou, o que queres de nós? Né? Vieste para arruinar-nos? Né? Você veio para tirar a gente do que a gente gosta de fazer, que é prejudicar, que é vampirizar, você veio para acabar com a nossa festa, vamos dizer assim, né? Porque arruinar, Jesus não viria para nos arruinar, ele viria para nos levantar, né? Mas se a gente está querendo continuar no mal, a gente vê como se fosse alguém inconveniente na nossa vida, né? Por isso que é difícil ajudar quem não quer ser ajudado, por quê? Até mesmo na obsessão, porque às vezes os obsessores da pessoa, às vezes são os amigos da pessoa. Mas como assim, Alexandre, não é obsessor? Como é que pode ser amigo da pessoa? Ora, são as pessoas que ele tem elegido como companhia. A partir dos gostos, a partir dos conceitos, dos hábitos, não é? A gente não tem os amigos que comungam com a gente nos mesmos ambientes, os mesmos hábitos, não é? A gente está aqui no centro por causa disso. A gente vê aqui todos vocês aqui com uma predisposição a estudar o Espiritismo, não é? Gostam do passe, da prece, do ambiente. Mas assim, se fosse um ambiente ruim também, nós teríamos esse ponto em comum, né? Então vamos ver o que aconteceu aqui, né? Mas Jesus o conjurou severamente, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum, né? Aqui não dá para a gente imaginar Jesus numa atitude agressiva. Jamais. Não dá para imaginar Jesus numa atitude, né, de romper com as coisas, de ser agressivo, de ser violento. Porque Jesus, mais do que nós, sabe que qualquer violência seria ruim. Tem casos, por exemplo, de obsessão, que são tão complexos, tão intrincados, porque essa junção que vai se dando, ela é molécula a molécula, é perispírito a perispírito, é pensamento a pensamento, que vai se dando ao longo de décadas, ao longo de séculos. Tem casos que, se você usar de violência e quiser afastar de uma hora para outra o espírito da pessoa, né? Libertar a pessoa assim de uma vez, pode ocasionar a morte do encarnado. Sabiam disso? Pode ocasionar a morte do encarnado, da pessoa que está obsediada. Porque ela passou a se vincular tão fortemente, não apenas o pensamento, mas também a energia que corre entre ambos, que o que um sente, o outro sente, o que o outro pensa, o outro pensa. É uma ligação tão profunda que começou a haver uma simbiose. Essa simbiose é muito profunda. Se você arranca, você provoca um tal desfalecimento, você provoca uma tal perda para o encarnado, por exemplo, que ele não consegue suprir a princípio. Os seus órgãos não conseguem suprir as necessidades a princípio. E pode ocorrer até a falência mesmo dos sistemas, né? Então, é muito delicado isso, né? Por isso é que a terapêutica espírita é uma terapêutica baseada no amor, como Jesus fazia. Jesus tinha autoridade, mas não era violento, agressivo. Então, como ele falou, cala-te e sai dele, né? É a força da sua palavra, mas certamente porque ele sabia das condições daquele caso. Ele sabia, na sua visão profunda, na equipe espiritual que estava assessorando, certamente ele sabia das características do caso, né? E o demônio, lançando no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. Só lembrando que os casos de obsessão, eles têm cura, tá? Todos os casos têm cura. Só que eles precisam de um tempo mais ou menos longo
dependendo da complexidade do caso. Tem casos que são mais simples, podem se resolver bem mais rapidamente. Outros precisam até de algumas encarnações para serem resolvidos. Tá? O espanto apossou-se de todos e falavam entre si: que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem. Então as pessoas ficavam impressionadas com o que Jesus estava fazendo. Você vê, ele dá ordem aos espíritos, os espíritos saem. Muitas das curas, até hoje, que a gente pode fazer, as curas, a melhora das pessoas, se dá muitas pelo afastamento da entidade que estava influenciando. Muitos casos que a gente observa aqui na casa espírita, a melhora tem a ver com afastamento. Às vezes a gente está atendendo, por exemplo, lá individualmente, a pessoa está deitada. Tem casos, a pessoa tem mediunidade, às vezes não sabe. Às vezes deita lá, relaxar um pouquinho, daqui a pouco incorpora. Porque é um ambiente propício a isso, assim como numa reunião mediúnica também. A gente está acostumado com isso, a gente já conversa com o espírito, já atende o espírito e tal. Ele é levado pelos médicos espirituais para o tratamento e a pessoa já sai sem o sintoma. Muitas vezes já sai na hora sem o sintoma. Muitos casos a gente tem visto assim. Não significa que com todo será dessa forma, mas muitas vezes é assim. Aí a gente detecta que a pessoa tem mediunidade e a pessoa vai precisar de informação, vai precisar de esclarecimento, de cuidado com a sua mediunidade. Por quê? Porque você retirou um certo espírito que estava influenciando, causando um certo sintoma, mas se a pessoa não se vincula ao estudo e ao trabalho com a sua mediunidade, daqui a pouco ela está sentindo outra coisa. E um dos indícios que eu uso, que eu percebo, quando a pessoa é médium, e ela está com a mediunidade bastante ativa, é quando cada semana, por exemplo, a pessoa nos procura com um sintoma diferente. Cada semana ela vem com um sintoma diferente. Olha a cabeça, olha as costas, olha a barriga, olha o pé. Então, assim, começa a vir, cada semana de uma forma diferente. Aquilo já vai me soando, já vai me alertando, a pessoa é médium. Então, ela não está com problemas físicos propriamente. Se aproxima um espírito com determinado problema, ela já começa a espelhar o problema do espírito. O espírito que morreu com câncer no estômago, por exemplo, ela já começa a sentir, aquela semana ela já sente mal-estar no estômago, sem que nada justificasse isso. Ou começa a dar um problema de pele na pessoa de uma hora para outra lá, que fica difícil até diagnosticar. Eu conheço casos assim. Começa a sair feridas e os médicos não sabem o que está acontecendo. Aí a gente vai conversar com a pessoa incorpora, às vezes até médium inconsciente, em que ele entra em transe e não sabe o que aconteceu. Ele não lembra de nada. Aí depois a gente explica para a pessoa, fala, olha, você incorporou, atendeu o espírito. E aí, por incrível que pareça, os próximos dias o sintoma começa a desaparecer. Então eles vêm e vão assim com uma rapidez muito grande, em alguns casos. Depende da mediunidade da pessoa. Tem pessoas que têm uma mediunidade que se presta mais a somatizar no corpo. E rapidamente. Às vezes de uma hora para outra começa a surgir um certo sintoma. Mas também rapidamente às vezes sai o sintoma do organismo. É como se passasse muito fácil para o corpo físico. Isso tem a ver com a quantia de ectoplasma que a pessoa produz. São médiuns que facilmente transformam as energias espirituais para as células físicas. E o ectoplasma que faz essa ponte aí. Então estavam espantados com a autoridade de Jesus, Só que aqui não fala, num outro evangelho, num outro momento vai falar, que até eles começaram a falar assim, ele
Ele expulsa os demônios porque ele é o chefe dos demônios. Né? Num outro momento dos evangelhos vai falar, ele expulsa os demônios porque ele é o chefe dos demônios. Ele é o próprio. Então, se falar isso de Jesus, imagina que falam da gente que é espírita, né? A gente que lida com os espíritos, né? Você mexe com aquelas coisas e tal, né? Se falar isso de Jesus, que ele espantava os demônios porque ele era o chefe dos demônios, ele era o príncipe dos demônios. Você vê que continua a mesma coisa, né? Passou-se o tempo, milênios já, e o pensamento da massa não mudou muito ainda com relação à espiritualidade. E ao trato com o transcendente. Continua muito parecido ainda. Embora as religiões já estejam, né, pentecostais e várias outras aí já, né, lidando com as revelações, lidando com os espíritos, com os demônios, né? E sua fama se propagava por todo lugar da redondeza. Né? Também, né? Curando as pessoas. Não tinha SUS. Não tinha o SUS. Não tinha o SUS. Não tinham as casas de caridade, os hospitais de caridade, os beneficentes, albergues. Não tinha nada disso. Jesus inaugurou a caridade. Inaugurou a beneficência. Jesus inaugurou. Seus discípulos compuseram a primeira instituição propriamente de caridade conhecida, que é a Casa do Caminho, né? Que era a casinha de Pedro. Era a casinha de Pedro, onde eles fizeram o primeiro evangelho no lar. Conta o Neio Lúcio, né? No Luz no Lar, né? Se não me engano. Jesus no Lar? Acho que é Jesus no Lar. O primeiro evangelho que fizeram no lar foi na casinha de Pedro, né? Que era discípulo de Jesus. E depois, a casinha de Pedro, ele abriu para atender os necessitados, loucos, né? Paralíticos, os doentes, né? Todos que apareciam. E aí eles foram aumentando a casinha, vai fazendo um puxadinho aqui, um puxadinho ali, vai, né? Vai aumentando e foi virando uma instituição maior, né? Que foi a primeira instituição de ajuda, né? De caridade, que recebia de tudo, crianças, velhos, né? Alienados, leprosos, recebia de tudo, né? Então, a sua fama se propagava por todo lugar da redondeza. E aí, só para terminar, né? A cura da sogra de Simão. Isso aqui é um ponto delicado, né? O pessoal diz que é por causa disso que Pedro negou Jesus depois, né? Que curou a sogra dele. Mas essas são as más línguas, viu, pessoal? Não é verdade isso. São as más línguas, né? Então, saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. Simão Pedro, né? A sogra de Simão estava com febre alta. E pediram-lhe por ela. Estava com febre alta. A senhora estava ali passando mal, né? E pediram por ela. Ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre, e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e pôs a servi-los. Parece coisa de médium, né? Que está lá sentindo aquele monte de sintoma e tal. Né? Acho que a sogra do Pedro ela devia ser médium, né? E Jesus chega lá e com autoridade e com a sua fala, o quanto disso foi sugestivo, né? Jesus era um hipnólogo, né? Dos melhores aí, um psicoterapeuta dos melhores, né? Ou melhor que já vimos. O quanto foi a sua energia, né, alterando alguma dificuldade que a pessoa estivesse vivendo, alguma virose, algum problema, nós não sabemos. Ou quanto era de influência, aqui não fala no caso dela, mas podia ser de influência. Podia ser de influência, não é? Mas imediatamente, né, a febre deixou, ela levantou-se e pôs a servi-los. Quer dizer, a mudança do quadro ali foi imediata. É como a gente tem visto acontecer. Às vezes em casa, você aplica um passe na pessoa, a pessoa está lá com uma dor de cabeça, ou com um mal-estar, você aplica um passe, já melhora.
Não quer dizer que a gente vai usar o passe como uma panaceia para resolver tudo, né? Em qualquer lugar, de qualquer jeito. Não. Tem que se preparar o ambiente, a leitura, a prece. E não é para qualquer coisinha que a gente vai usar o passe também. Mas está ali, já tomou remédio, já, né? Já fez de tudo ali e não passa, não melhora. Não custa nada, faz uma prece, impõe as mãos, né? Imagina que tem luz saindo da sua mão na direção do seu filho, do marido, ou da esposa, pode ser até de um bichinho. Né? O André Luiz fala no livro Conduta Espírita, né? Nós devemos utilizar o passe com os animais também. Às vezes tem um bichinho, um gato, cachorro, está ali passando mal, não está bem ali, você pode, né? Difícil é fazer ele parar quieto ali, né? Às vezes você pede ajuda, segura um pouquinho ali. E faz uma prece com o bichinho ali, né? Então, com aquela planta também que você tem em casa. Está lá desfalecendo. Vai lá, aplica um passe na plantinha. Ah, mas vai gastar energia com a planta? Vai treinando, vai aprendendo. Vai treinando com as plantas, com os animais, com os familiares. Vai treinando o passe. Não tem problema. O amor é assim, quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Mais se multiplica, quanto mais se divide. Não é uma coisa que vai acabar e eu vou ficar sem. Nada. Quanto mais você canaliza, quanto mais você doa, mais você canaliza. As energias não são nossas. As energias são do universo, são de Deus. E quanto mais você canaliza essa força, mais a água passa pelas vertentes aí, né? Vai se ampliando o rio, o canal que as águas passam, né? Acho que já está bom, né, pessoal? Vocês devem estar cansados, né? Vamos dar uma paradinha aqui. Oi? Esse calorzinho aí, né? Deixa a gente meio cansado. Vamos dar uma paradinha então, por hoje? Semana que vem a gente continua. Eu não quero abusar da paciência de vocês hoje, não. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos acomodar na nossa cadeira. E vamos manter esse mesmo clima de paz em que estamos, porém agora mais voltados para nós, diminuindo a estimulação externa. Vamos serenando o nosso pensamento. Vamos acalmando as emoções, tranquilizando a respiração. Observe a sua respiração. Vamos fazendo ela lenta e profunda, soltando todos os músculos, soltando todos os nervos, artérias, veias, articulações. Relaxe. Relaxe. E respire. Vamos nos interiorizando. À medida que você vai relaxando o corpo e silenciando o pensamento, a sua mente vai entrando num estado ótimo de funcionamento. Ela vai se iluminando, vai se esvaziando do eu e vai se preenchendo de Deus, do universo, do infinito, se preenchendo de paz. O silêncio é a linguagem divina. Então vamos silenciar. Vamos nos desidentificando dos pensamentos. Você não é os seus pensamentos. Você é aquele que observa os seus pensamentos. Por isso, você pode deixar que eles diminuam e que a sua mente se acalme. Vamos permanecer assim durante alguns minutos.